Desempenho da economia cearense fecha primeiro trimestre com saldo positivo e supera a média nacional. A indústria foi o grande destaque. Nesta edição você vai ver também o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras nas comunidades de Fortaleza. As equipes estão acompanhando os casos de Covid e ajudando no cadastro da vacinação. Tem ainda um balanço pelos 3 anos de atendimento na Casa da Mulher Brasileira do Ceará, que apoia e acolhe vítimas de violência. A gente traz orientações para os servidores públicos estaduais que precisam fazer a prova de vida. O prazo foi prorrogado. E a programação especial pelos 111 anos do maior palco da arte cearense, o Teatro José de Alencar. O Jornal da TVC desta quinta-feira, 17 de junho, está começando. Olá, boa noite. A organização Médicos Sem Fronteira está desde o início da pandemia no Brasil ajudando no combate à Covid-19. Além do acompanhamento de casos da doença em comunidades mais carentes, a Ação Humanitária Internacional está auxiliando no cadastro para agilizar o Plano Nacional de Imunização contra o vírus. Camila Lima. Georgiana tem 44 anos e, apesar de estar entre a faixa etária que já está sendo vacinada, ainda não tinha perspectiva de ser imunizada, uma vez que não consta na lista de cadastrados para receber sua dose. Eu não estava conseguindo fazer, não dava certo, não completava. Seu Rodrigues, de 45 anos, está na mesma situação. Passa tantos tempos para fazer o cadastro e não consegue, porque não consegue concluí-lo. Eu acredito que é de tantas pessoas tentando e, nesse caso, outras pessoas não conseguem. Mas hoje tiveram uma ajudinha para finalmente integrarem o cadastro de vacinação por meio do projeto de emergência Resposta à Covid-19. A ação, idealizada pela organização Médicos Sem Fronteiras, aportou esta semana nos bairros José Walter e Grande Bom Jardim com o objetivo de dar suporte no combate à pandemia dentro desses territórios. Nós escolhemos essas 2 localidades específicas aqui em Fortaleza pelo número de casos de óbito, Covid, que estava acontecendo nessas 2 regiões, e também por falta de pessoas cadastrando e tomando a vacina também. Então a gente viu uma falta de acesso para as pessoas poderem se vacinar e pouca gente fazendo testagem, automaticamente ficando doente. A organização já atuou na resposta à pandemia da Covid-19 em mais de 70 países do mundo. Aqui no Brasil, atua desde abril do ano passado, com foco nas populações mais vulneráveis e com dificuldade de acesso à saúde, além da população em situação de rua, migrantes e comunidades indígenas. Testagem rápida, acompanhamentos de casos da doença nas comunidades, atividades de educação em saúde para evitar a expansão dos contágios e cadastro para vacinação fazem parte da ação e deve continuar atuando por cerca de 3 meses aqui na capital. Confira agora como é que está a situação do Ceará em meio à pandemia da Covid-19. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde. Até esta quinta-feira, 21.901 pessoas morreram por complicações da Covid-19 no Ceará. Atualmente, 89.063 casos estão sendo investigados. Do início da pandemia até agora, já foram confirmados 858.502 casos da doença. Nas últimas 24 horas, não foi registrada nenhuma morte por causa do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid em todo o Ceará está em quase 83%. Na capital, o índice é maior. Mais de 54% das enfermarias do estado têm pacientes em tratamento do vírus. Em Fortaleza, o índice passou dos 64%. Hospitais da rede pública da capital, como Valdemar Alcântara, Zilda Arnes, Walter Cantídio e São José, estão com todos os leitos de UTI ocupados no momento. A situação é igual no Hospital Otoclínica. Os detalhes estão no portal IntegraSUS. O Hospital Geral Dr. César Caos ampliou mais um serviço que deve garantir o aumento no número de exames como tomografia e radiografia, tanto para pacientes internados lá no centro médico, como para quem é encaminhado pela rede pública estadual de saúde.
Com a mudança, o funcionamento do centro de imagem passa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, dobrando a quantidade de tomografias e radiografias realizadas no local. Para atender a demanda, foi formada uma nova equipe multidisciplinar. A gente está ofertando exames para a Central de Regulação do Estado e para os pacientes ambulatoriais, com o intuito de melhorar o atendimento e agilizar os exames. O hospital realizava em torno de 860 tomografias mensais, passando agora para as 1.600 tomografias e raios-x, em torno de 400, triplicando o seu número de exames realizados. Atenção, você que é servidor público estadual. O prazo para o recadastramento da prova de vida foi ampliado e agora vai até o fim do mês de agosto. Com a digitalização dos processos, os servidores não precisam mais ir até o banco fazer todo aquele procedimento. Só que é bom ficar atento porque quem perder esse prazo corre o risco de ter o salário ou o benefício bloqueado. Dona Maria não tem e-mail, nem jeito para lidar com a internet. O celular da aposentada funciona basicamente para fazer e receber chamadas. Com a pandemia, ficou mais difícil para ela conseguir fazer a prova de vida, que hoje é feita exclusivamente por meio do aplicativo Ceará Prev Online. Todo dia eu ficava nervosa. Ai, meu Deus, vai chegar o dia de receber o dinheiro, onde é que a gente vai fazer prova de vida? No banco não fazia, em casa não deu certo e a gente ficou muito preocupada, sabe? Mas agora passou, graças a Deus, estou ótima. Aqui no estado, dos 141 mil beneficiários, mais 91 mil servidores públicos estaduais do Poder Executivo e demais poderes já deram início ao processo de recadastramento e prova de vida. Lembrando que mesmo diante das limitações, como a falta de proximidade com a tecnologia, ninguém ficará sem fazer a prova de vida. Nesse caso, a Ceará Prev dispõe de agendamento para fazer o atendimento de forma presencial. Nenhuma pessoa vai ficar de fora, nenhuma pessoa vai perder o seu benefício se ela tiver dificuldades. Nós vamos promover todas as facilidades para isso. Essa é a razão pela qual nós estamos ampliando o prazo por mais 2 meses, que será mais do que o suficiente para que a pessoa faça a sua prova de vida, faça o seu recadastramento. Para realizar o recadastramento e a prova de vida, basta baixar o aplicativo Ceará Prev Online no seu celular. Para sanar qualquer dúvida, Ceará Prev preparou ainda um tutorial com o passo a passo de como fazer esse recadastramento e a prova de vida. O vídeo pode ser acessado em todas as redes sociais da Ceará Prev ou através do site cearaprev.ce.gov.br. A seguir tem dica para quem está em débito com a Enel e quer pagar com desconto de até 40%. E o saldo positivo do PIB cearense no primeiro trimestre deste ano, que ficou inclusive acima da média nacional. O Jornal da TVC volta já. O Ceará deve contar em breve com um crédito de 940 milhões de reais para manter a capacidade de investimentos e garantir a execução de diversos projetos do governo, em áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. A liberação da ordem de crédito foi assinada hoje em Brasília pelo vice-presidente do Banco do Brasil, Antônio José Barreto, e o governador Camilo Santana. Também participaram da cerimônia o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Mauro Filho, e a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Desde 2015, o Ceará é o estado que mais investe no país, de acordo com a receita corrente líquida, e também se destaca pelo equilíbrio fiscal nas contas públicas. O recurso aprovado hoje vai apoiar projetos do governo do estado, inclusive ações de controle e combate à pandemia de Covid-19. E olha que notícia boa, o Produto Interno Bruto do Ceará fechou o primeiro trimestre deste ano com alta de 1,14%, ficando ali um pouco acima quando comparado ao resultado nacional. A indústria foi destaque. Esses dados foram anunciados agora à tarde pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, o IPES. O estado registrou aumento de 1,14% contra 1% do Brasil em relação ao mesmo período de 2020.
A indústria cearense, com mais de 7% de alta, puxou o PIB para cima, com destaque para a geração de energia, especialmente a eólica, e as contratações da construção civil. No setor agropecuário, a produção também subiu 1,8%. Com o aumento do preço da carne bovina, a produção de frangos e ovos ganhou destaque no setor. Por conta das precipitações irregulares da quadra chuvosa no estado esse ano, alguns alimentos tiveram queda na produção. Arroz, banana e mamão, por outro lado, cresceram. O setor que mais preocupou a economia cearense foi justamente o que mais pesa para o PIB do estado. As atividades de comércio e serviços caíram 0,5% no primeiro trimestre. Afetados especialmente pela aceleração da inflação no país, o atraso das parcelas do auxílio emergencial e também pelas medidas de restrição da economia por conta do distanciamento social. E com as aglomerações ainda proibidas, setores como os de eventos, alojamentos, alimentação e varejo foram os que mais perderam postos de trabalho. Com a perspectiva de aceleração da vacinação e da flexibilização de futuros decretos do governo do estado, o IPES subiu a previsão do PIB para 2021, passando da previsão inicial de 3,7% para quase 6%. Para o nosso estado, há uma expectativa de que a gente consiga vacinar a população, pelo menos com a primeira dose, até o final de agosto. Isso é uma coisa muito positiva, né? Isso tem um efeito especial para a dinâmica da economia no segundo semestre. Tá? E nós também já temos a indicação, né, a clara indicação de que o auxílio emergencial ele vai ser estendido aí, pelo menos por mais algumas parcelas, indo até setembro, eu acho. Então, é um gás adicional na demanda, né? A gente viu, mesmo com um valor menor, né, nós temos a noção exata de como essa injeção de transferência pode beneficiar a economia. E por falar em economia, o mês de maio foi destaque na movimentação de cargas no porto do Pecém. Confira os números. Até este mês de maio foram movimentados mais de 1.708.000 toneladas de mercadorias, 70% a mais que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o crescimento foi de 24%. As importações cresceram 29%, enquanto as exportações subiram 14%. Considerados os tipos de navegação, a cabotagem foi a que apresentou o incremento mais significativo. Ao todo, 4.869.507 toneladas movimentadas nos 5 primeiros meses de 2021. Entre as mercadorias movimentadas no Porto do Pecém, os destaques vão para os minérios, combustíveis minerais, cereais e ferro fundido. Consumidores residenciais, industriais e comerciais da Enel têm até amanhã para negociar dívidas vencidas há mais de 6 meses e pagar à vista com até 40% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com 10% de desconto. Quem tiver interesse deve procurar a central de atendimento no telefone 0800 285 0196 ou uma das lojas da distribuidora. Mas antes é preciso fazer o agendamento no site da Enel Ceará. As famílias em situação de vulnerabilidade social aqui no estado, com crianças entre 0 e 6 anos de idade, já começaram a receber o pagamento do benefício Mais Infância. O cartão Mais Infância foi abastecido com R$ 100 e deve beneficiar esse mês cerca de 100 mil famílias em todo o Ceará. Um investimento de quase 10 milhões de reais do governo do estado. Em 2021, o governo já investiu no programa cerca de 150 milhões de reais no auxílio das famílias com crianças em vulnerabilidade social. Esse benefício é sempre bem-vindo para as famílias carentes. Na minha vida ele tem uma significância grande. Eu agradeço muito. Um dos objetivos do auxílio é garantir a segurança alimentar das crianças de até 6 anos de idade. Esse recurso é exclusivo para a alimentação dessas crianças. É para garantir a segurança alimentar dessas crianças que estão na primeira infância e que precisam de todo esse cuidado e essa atenção. As mulheres vítimas de violência contam há 3 anos com um espaço reservado para acolhimento e denúncia. O Serviço Humanizado na Casa da Mulher Brasileira do Ceará fortalece as políticas de enfrentamento à violência doméstica. De lá para cá, desde o início, foram quase 26 mil atendimentos. Só no primeiro ano de existência, a Casa da Mulher Brasileira realizou mais de 4 mil atendimentos, que se mantiveram numa crescente ano a ano, tornando-se referência no acolhimento humanizado das vítimas da violência.
Antes da Casa da Mulher Brasileira, as vítimas percorriam um longo caminho até conseguir formalizar uma denúncia contra o seu agressor. Com a inauguração deste importante equipamento, todos os órgãos envolvidos foram sediados num único lugar, diminuindo as distâncias e fortalecendo as políticas de enfrentamento à violência doméstica. Nesse período, a Defensoria Pública, através do NUDEM, realizou mais de 27.600 atendimentos em favor dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ajuizamos as mais variadas espécies de ações judiciais, como divórcio, ação de alimento, regulamentação do direito de visitas, partilhas de bens, cumprimento de sentença, execução, reparação por danos morais, materiais, além das ações criminais. Aqui se encontram a Delegacia da Defesa da Mulher, o Psicossocial, a Defensoria Pública, o Juizado, o Ministério Público, uma brinquedoteca para dar apoio aos filhos das vítimas, além da célula de autonomia econômica. E nesses 3 anos, a casa se instalou como um marco de encorajamento para que um número cada vez maior de mulheres consigam quebrar o ciclo da violência. As mulheres estão perdendo a vergonha de denunciar, porque você sabe, né, todas nós sabemos, que incutiram, né, nas nossas mentes que nós somos as rés, não, né, as que sofremos, né, que o agressor é que é o vilão da história. Então, durante muito tempo, né, se considerou que as mulheres eram culpadas pelo fato de serem agredidas. Então, isso aí nós estamos rompendo gradativamente. No próximo bloco, a gente acompanha as novidades em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e as comemorações pelos 111 anos do Teatro José de Alencar, com uma festa diferente. É daqui a pouco. Bora de futebol, o Bahia derrotou o Ceará aqui na Arena Castelão de virada pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou agora há pouco, com placar de 2-1. Saulo Mineiro abriu para o Vovô em jogada de contra-ataque. Não demorou muito, Gilberto marcou para o Bahia, empatando o jogo. E minutos depois, o atacante virou o placar para o time visitante. E quem entra em campo daqui a pouco às 7 da noite é o Fortaleza, que enfrenta o Atlético Goianiense lá na casa do adversário. Os dois times estão com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Germana Pinheiro tem os detalhes. Oi, Christian. Pois é, a bola vai rolar já já para Fortaleza, na verdade, Atlético Goianiense e Fortaleza, porque a partida é fora de casa. Vai ser um jogo daqueles acirrados, em que as duas equipes vêm de situações iguais nesse Brasileirão. O Fortaleza, em 3 jogos, tem 3 vitórias. O Atlético Goianiense tem um jogo a menos, mas nas 2 partidas que disputou, saiu de campo também com essas 3 vitórias. E hoje, obviamente, as duas equipes buscam esse resultado positivo. O técnico Juan Pablo Vojvoda, para esse jogo, tem alguns problemas de desfalque. Um deles, uma peça importante, naquele esquema que ele tem utilizado na equipe do Fortaleza. Lucas Crispim sentiu um desconforto, não entra em campo hoje, né? Não disputa essa partida, mas o Fortaleza, inclusive, se ele quiser repetir a equipe que enfrentou, né, que participou do último jogo, ele pode repetir a escalação. Lembrando que nessas partidas do Brasileirão, devido à pandemia, houve uma mudança, então os técnicos podem fazer até 5 substituições e caso aquela equipe ali ainda não tenha resolvido, ele pode mexer, colocar ali 5 opções para tentar sair de campo com a vitória. É um jogo importantíssimo para o Fortaleza, que busca continuar, né, essa sequência de resultados positivos, até porque o Fortaleza está no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. E quanto mais pontos o tricolor somar, melhor para a continuidade da competição. Lembrando que estamos ainda no começo do Brasileirão, mas pontuar, principalmente fora de casa, é importantíssimo para a equipe. E toda a cobertura, né, dessas partidas, o Ceará jogou mais cedo, Fortaleza joga já já, então a cobertura completa você acompanha amanhã no Trem Bala. Convite feito. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco está com inscrições abertas para 360 vagas em 7 cursos online ainda para esse mês de junho. As formações são nas áreas da cultura alimentar, empreendedorismo em gastronomia, além de técnicas em confeitaria, panificação e cozinha básica.
todas as aulas vão ser pela internet. Então veja aí como participar. Para se inscrever, basta ter acima de 18 anos, ter acesso à internet, né, um aparelho celular, um computador e, além disso, ter disponibilidade no horário do curso escolhido. Então, a inscrição também pode ser feita no nosso site, gastronomiasocial.org.br, e a gente acredita que é uma excelente oportunidade para quem quer aperfeiçoar o seu trabalho, para quem já trabalha com a gastronomia ou para quem apenas tem interesse em iniciar e conhecer mais sobre a área. A cultura cearense está em festa. O Teatro José de Alencar comemora nesta quinta-feira 111 anos de espetáculos. Por conta da pandemia, a festa, conhecida por abrir as portas do equipamento para a população no centro de Fortaleza, vai acontecer de forma bem diferente. 17 de junho, bem diferente por aqui no Teatro José de Alencar. As festas que aconteceriam nos jardins de Burle Marx deram lugar ao silêncio. Contraste com a correria que acontece ao lado de fora, no meio do centro da cidade. Diferente de outros anos, nada de portas abertas. Portas que já estão fechadas há mais de um ano por conta da pandemia. Para a Socorro, já são 3 décadas de relação afetiva com esse lugar. De frequentadora passou a funcionária. E ela conta que o que se encontra hoje por aqui é bem diferente. Nossa, é uma tristeza. Bate aquela saudade de ver esse teatro, né, iniciando a programação de manhã, na calçada, em todos os espaços, né? A movimentação de pessoas ou entre saias, visitas guiadas ao jardim. As pessoas tomavam, né, o teatro no dia 17. Esse é o segundo ano consecutivo em que o nosso maior teatro passa o seu aniversário assim, vazio, em silêncio, sem o barulho das palmas. Por aqui em cena, só a expectativa de que muito em breve aquelas cortinas voltarão a se abrir e naquele palco voltará a brilhar alguns dos nossos maiores artistas. Em todos esses 111 anos, poucas vezes o equipamento ficou tanto tempo sem receber o público. A verdade é que, mesmo assim, o jovem centenário Seu Zé vem se modernizando e encontrando novos meios dele ir até a plateia. A gente passou a ter conexão com outras cidades, a gente passou a ter mais demanda virtual de grupos culturais que querem usar os canais do Teatro Alencar para fazer suas transmissões. O teatro passou a ser solicitado como espaço de gravação de programas e lives, né? E ele passou a desafiar a própria gestão de como lidar com o teatro, que é patrimônio, a gente costuma dizer patrimônio do Brasil, mas é um bem do Ceará. E é também de forma virtual que vamos celebrar mais um ano do TJA. Como comemoração, acontece nesse momento uma programação online no canal do YouTube do equipamento. As atrações devem seguir pelas próximas semanas. Tudo isso para matar um pouco as saudades desse lugar e esperar para que cenas como essas, do teatro vazio, não se repitam assim tão cedo. Todos os dias chega alguém, quando é que vai abrir? A gente quer entrar, a gente quer ver, a gente quer conhecer. E aos poucos a gente está tentando estruturar um atendimento para o turista, para o cidadão fortalezense, para o cidadão cearense. Quando o teatro voltar, por favor, o público volte junto. Só reforçar o convite do Bruno, a festa aí diferente está acontecendo agora de forma online no canal do YouTube do Teatro José de Alencar. O Jornal da TVC está terminando. Outras notícias você confere durante a nossa programação e nas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Até lá.